Enquanto segue rumo ao destino, Lucian permanece completamente em silêncio. Em suas mãos está o manual de cultivo, que ele estuda cuidadosamente enquanto avança. Dentro de seu corpo, o núcleo dourado gira sem parar, absorvendo automaticamente a energia do ambiente e formando uma após a outra novas células imortais. Nesse momento, fica claro que ele não está mais ficando forte apenas enquanto dorme. Agora, ele evolui simplesmente caminhando. Ao observar discretamente as pessoas ao redor, Lucian percebe que não é o único. Muitos também aproveitam cada segundo da viagem para cultivar em segredo. Afinal, neste lugar, qualquer pequena vantagem poderia significar a diferença entre vida e morte. Enquanto isso, um homem careca comenta discretamente com que aquele famoso campo de batalha do espaço exterior não parecia ser nada demais. Segundo ele, era bem diferente de toda a história assustadora que havia contado antes da viagem. Mas, assim que termina de falar, Lucian para de repente. O grupo acaba de entrar em uma gigantesca caverna subterrânea, e logo abaixo deles há um enorme lago. Só que, naquele lugar, a água nunca era apenas água. Sem se importar com isso, Seiya abre um largo sorriso. Ele então comenta empolgado que existem inúmeras criaturas que ele nunca viu antes. No instante seguinte, ele simplesmente mergulha. Os demais observam curiosos até vê-lo voltar puxando uma criatura estranha para fora da água. Só então percebe que ele estava pescando. Algumas pessoas caem na risada, dizendo que Seiya estava tratando aquela missão como se fosse um passeio na escola. Afinal, depois de uma viagem tão longa, eles ainda não haviam encontrado nenhum perigo, nem mesmo uma única besta. Por isso, muitos começaram a relaxar e baixar a guarda, enquanto admiravam o ambiente. Lucian, porém, pensa diferente. Ele sente que os campos de força espalhados pelo local possuem algo extremamente estranho. Um pequeno descuido seria suficiente para colocar qualquer um em uma situação fatal. Mesmo assim, ele precisa admitir, o lugar transmite uma estranha sensação de tranquilidade. Talvez seja exatamente por isso que alguém tão despreocupado quanto Seiya consiga brincar durante toda a viagem. Mas então, os olhos de Lucian se estreitam. Não muito distante, uma enorme sombra começou a se mover sobre a água. Sem perder tempo, ele caminha até Seiya e Dalton, toca os dois nos ombros e diz apenas uma frase: "Pare de brincadeiras, prepare-se para lutar." Os dois ficam surpresos. Ao mesmo tempo, os dois oficiais que lideravam a exploração param bruscamente. O homem gordo muda completamente de expressão. Seu rosto fica sério enquanto afirma que aquela aura pertence a uma besta de alto nível. Logo depois, ele avisa que os inimigos estão vindo diretamente na direção deles. Todos devem assumir posições de combate imediatamente. Seiya olha para Lucian completamente confuso. Como ele consegue perceber a presença da criatura antes mesmo dos oficiais? Os dois também tentam sentir alguma coisa, mas não detectam absolutamente nada. Quando pergunta como ele fez aquilo, Lucian apenas responde calmamente: "Apenas instinto." Por dentro, porém, ele faz outra reflexão. Desde que deixou a Terra, ele praticamente não teve a oportunidade para enfrentar bestas estelares realmente poderosas, muito menos criaturas acima do 9º nível. Agora, finalmente, ele consegue entender a verdadeira diferença entre esses níveis. Do nível 9 para o nível 10, a principal mudança é o tamanho. As criaturas apenas ficam bem maiores, mas ao atingir o nível 11, acontece uma transformação completamente diferente. O corpo inteiro passa por uma mudança qualitativa. Em vez de crescer, ele se torna muito mais compacto e infinitamente mais poderoso. Nesse instante, a enorme sombra finalmente ergue das águas. No segundo seguinte, uma figura aparece montada sobre um gigantesco monstro. Em suas mãos está uma arma extremamente estranha. Logo atrás, várias outras figuras surgem em perfeita formação, lembrando um verdadeiro exército de cavaleiros. A montaria do líder solta uma respiração pesada. Ao mesmo tempo, o oficial se vira para o grupo e grita: "O que vocês estão esperando? Acha que alguém vai abrir caminho para vocês?" Assim que termina de falar, Sa dispara na frente de todos e, para surpresa de geral, seu primeiro alvo é justamente o líder inimigo. Até Seiya fica completamente incrédulo. Ele jamais imaginou que Sa fosse desafiar, de propósito, uma besta de nível 12. Vários monstros cercam Sa imediatamente, atacando de todos os lados, mas ele apenas lança um olhar de desprezo. Lixos! No instante seguinte, com apenas uma das mãos, ele atravessa completamente o peito da criatura mais próxima. Parecia saber exatamente onde atacar. Sem dificuldades, retira de dentro do corpo da besta um cristal brilhante. Depois, sacode o sangue das mãos e joga o cadáver para o lado. Ao observar aquele pequeno cristal, Sa fica impressionado. Apesar do tamanho reduzido, ele continha uma quantidade absurda de energia cósmica extremamente pura. Sem pensar duas vezes, ele engole o cristal inteiro. Instantaneamente, seus olhos brilham em vermelho. A coloração desaparece poucos segundos depois, mas dentro de seu corpo, uma explosão gigantesca de energia acontece. Desta vez, o fortalecimento é simplesmente absurdo. Mais impressionante ainda, o cristal contém fragmentos das leis cósmicas, algo que normalmente exigiria décadas de cultivo. Agora poderia ser obtido em poucos segundos. Sa abre um enorme sorriso. "Isso aqui é bom demais." Ao ouvir aquilo, todos ficam paralisados por alguns segundos. Então, começa a estalar os dedos. Se aquele cristal realmente era tão valioso, não havia motivo para perder tempo. Todos avançam contra as bestas estelares ao mesmo tempo. Enquanto isso, Lucian permanece imóvel. Ele observa
começa a avançar cuidadosamente. Mesmo estando no nível 12, Sai já consegue incorporar 2 leis cósmicas ao mesmo tempo, dentro de seu corpo. E uma terceira já começa a tomar forma. Para qualquer gênio comum, passar a vida inteira tentando absorver apenas uma única lei cósmica já seria algo extremamente difícil. Mas ali, as próprias bestas carregam um fragmento dessas leis em seus núcleos. Aquilo era praticamente um remédio milagroso. Lucian não consegue evitar um pensamento. Se existissem cristais suficientes, quanto tempo de cultivo seria economizado? Pouco depois, todas as bestas estelares são completamente exterminadas. Muitos repetem exatamente o que Sa fez, arrancando os cristais dos corpos das criaturas abatidas. A ganância fica estampada no rosto de praticamente todos. Foi então que o oficial Gordão interferiu. Primeiro, ele elogia Sa por ter percebido tão rapidamente a utilidade daquele cristal. Também confirma que eles também realmente contêm fragmentos das leis cósmicas, mas logo em seguida ele revela uma verdade que faz todos congelarem. Além das leis, aqueles cristais também estão repletos de impurezas e que os absorver diretamente, mais cedo ou mais tarde, acabarão se tornando um servo leal do lado sombrio. Até Sa fica abalado ao escutar aquelas palavras. Mesmo assim, rapidamente recupera a calma e afirma que sabe exatamente o que está fazendo. Já os demais sentem como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre suas cabeças. Assim que entende as consequências, desistem imediatamente da ideia de absorver os cristais ali mesmo. Em vez disso, guardam todos os núcleos para purificá-los no futuro. Vendo que tudo havia sido resolvido, o oficial anuncia que é hora de continuar a missão. Enquanto volta a caminhar, Saya dá um leve tapa no ombro de Dalton e sorri. Só de saber que o núcleo das bestas de alto nível pode aumentar nossa força, essa viagem já valeu completamente a pena. A aventura no campo de batalha do espaço exterior estava apenas começando. Mesmo assim, Dalton demonstra certa preocupação. Ele comenta que aquele método de absorver o núcleo diretamente claramente possui efeitos colaterais, mas Saya apenas dá de ombros. Segundo ele, aquilo era apenas uma possibilidade. Além disso, Sa simplesmente estava fazendo tudo de maneira errada. Se os núcleos fossem purificados antes da absorção, todos aqueles efeitos negativos poderiam ser completamente eliminados. Pela forma como ele fala, fica evidente que Saya sabe muito mais sobre esse assunto do que deixa transparecer. Já Lucian pensa de forma diferente. Mesmo que exista uma maneira perfeita de absorver aqueles cristais, para ele, simplesmente não valeria a pena. A energia contínua nesses fragmentos não se compara nem de longe às recompensas que ele obtém derrotando algumas bestas de alto nível dentro do Reino dos Sonhos. Pouco depois, o grupo continua avançando. Durante o caminho, encontra diversas outras hordas de bestas estelares. Sempre que isso acontece, os cultivadores do 12º nível disparam na frente com enorme entusiasmo. O problema é que os cristais eram poucos, nem de longe o suficiente para todos, muito menos para aqueles de nível inferiores. Saya não consegue esconder a irritação. Resmungando, pergunta quando finalmente chegará a vez deles. Afinal, aqueles desgraçados estavam ficando com absolutamente tudo. Percebendo sua frustração, Dalton oferece o próprio núcleo cristalino que havia conseguido, mas Saya recusa imediatamente. Ele afirma que quer conquistar o seu próprio com as mãos. Nesse momento, Lucian segura seu braço. Com absoluta calma, diz para ele não agir por um impulso. Já estamos no campo de batalha. Não vai faltar oportunidade para matar bestas. Cristais, teremos muitos pela frente. Depois acrescenta algo ainda mais importante. Nesse momento, o verdadeiro objetivo não era coletar núcleos, e sim compreender a força dos inimigos, seus padrões de ataque e suas táticas de quando chegarem à base principal, eles definitivamente terão outra oportunidade para observar tudo isso com tranquilidade. Saya para por alguns segundos, reflete sobre aquelas palavras e percebe que Lucian estava completamente certo. Com um sorriso sincero, agradece pelo conselho. A partir daquele instante, ele passa a observar Lucian com outros olhos. Em silêncio, começa a se perguntar por que aquele rapaz transmite uma sensação tão firme e confiante. Lucian apenas sorri, sem responder. Logo em seguida, acelera e segue na frente do grupo. Mas, para Saya, a curiosidade só aumenta. A força de Lucian parecia absolutamente comum. Mesmo assim, ele carregava uma confiança difícil de explicar, como se tudo já tivesse sob seu controle. Aquilo fazia Saya pensar cada vez mais sobre a verdadeira origem daquele jovem. Enquanto continua avançando, seus olhos permanecem fixos em Lucian. Ele já conhece inúmeras pessoas importantes ao longo da vida, mas somente aquela que ocupava o topo absoluto possuía aquela mesma presença tranquila. Depois de muito refletir, Saya chega a pensar duas coisas: ou Lucian possui uma origem extraordinária, ou está escondendo sua verdadeira força. De qualquer forma, ele definitivamente não era uma pessoa comum. Curiosamente, essa descoberta deixa Saya até feliz. Ele percebe
que, naquela viagem, acabou encontrando dois grandes companheiros. Dalton, um homem extremamente bondoso, e Lucian, alguém muito misterioso, mas claramente muito mais poderoso do que aparenta. Sua mente então volta para uma velha vidente que encontrou algum tempo atrás. Naquela ocasião, ela havia dito que o maior ponto de virada da sua vida encontraria justamente naquele campo de batalha do espaço exterior. Na época, Saya não acreditou em uma única palavra. Veio apenas porque não havia outra esperança para romper seus limites. Mas agora, ele admite para si mesmo que talvez ela estivesse certa desde o começo. Os dias se passam, sem um destino específico. O grupo continua vagando pelo campo de batalha. Nesse período, eles enfrentam dezenas de ondas de bestas estelares, a maioria entre nível 11 e nível 12. Como sempre, quem mais se beneficiava são os cultivadores mais fortes. A cada batalha, eles recolhem mais e mais núcleos cristalinos. Com o tempo, vários começam a copiar Sa, ignorando os avisos dos oficiais. Passa a observar os cristais diretamente. Os resultados aparecem quase imediatamente, mas ninguém cresce tanto quanto Sa. Ele participa de todas as batalhas, sempre tomando para si mesmo a maior parte dos cristais. Ninguém ousa enfrentá-lo, sua força aumenta de maneira assustadora. É como um vulcão, pronto para erupção. Ao mesmo tempo, sua personalidade muda completamente. Ele se torna cada vez mais arrogante. Sua aura passa a carregar uma intensa sede de sangue, misturado com a energia sombria extremamente perturbadora. Outro destaque do grupo era Huang Ji, o segundo que mais acumulou ganhos. Diferente de Sa, ele quase nunca abre a boca. Seu único interesse era caçar. Porém, durante uma batalha, alguém rouba a presa que ele havia derrotado. Naquele instante, Huang Ji parece se transformar em outra pessoa. Com um olhar frio, pergunta como alguém teve coragem de roubar algo que era dele. Logo depois, uma cena brutal toma conta do campo de batalha. O sangue espirra para todos os lados. Todos ficam completamente chocados. Só então percebe que aquele homem silencioso talvez fosse tão poderoso quanto Sa. Enquanto isso, o pequeno grupo formado por Lucian, Saya e Dalton observa Sa, avançando diretamente em sua direção. Saya revira os olhos. Na sua opinião, Sa havia perdido completamente a vergonha. Estava agindo como um cachorro raivoso, tentando até roubar a besta de nível 10 deles. Dalton fecha os punhos. Se eu fosse forte o bastante, daria uma bela lição nesse sujeito arrogante. Saya, por outro lado, apenas sorri sem saber o que responder. Já Lucian enxerga a situação de outra maneira. Na visão dele, Sa havia se tornado completamente obcecado pelas criaturas. Agora, agia exatamente como um cachorro protegendo sua comida. Atacava qualquer um que se aproximasse. Pior ainda, continuava engolindo núcleo após núcleo, ignorando completamente todos os avisos dos oficiais. Lucian balança a cabeça. Para ele, Sa não passa de um completo idiota. No início, ele acreditava que Sa fosse até um pouco mais forte que Morue, mas agora já não tinha tanta certeza disso. A tensão finalmente explode. Um dos participantes perde a paciência e protesta em voz alta. Logo depois, vários outros fazem o mesmo. Todos começam a confrontar Sa, mas ele apenas lança um olhar de desprezo. Se estão incomodados, venha pegar os cristais de mim, se forem capazes. A provocação cai como gasolina no fogo. Um dos homens ergue sua arma. No segundo seguinte, Sa desaparece. Seu punho acerta violentamente o rosto do adversário. O impacto é tão forte que o homem desaba imediatamente. A oficial corre desesperada, grita para que todos parassem. Por algum motivo, até mesmo a cor de seus cabelos parecia diferente. Enquanto isso, o homem atingido permanece caído, sangue escorrendo de sua boca. Ninguém consegue dizer se ele está desmaiado ou se já morreu. Alguns começam a tremer de medo, outros, tomados pela fúria, sacam suas armas. A raiva acumulada contra Sa finalmente explode. Todos avançam ao mesmo tempo. Ele simplesmente se recusa a acreditar que Sa pudesse derrotar todos sozinho. Sa apenas sorri com desprezo. Lixos! Vocês são todos um bando de lixo. Seja um ou 100, continuam sendo lixos. Enquanto fala, seu punho continua esmagando qualquer um que se aproximasse. Saya observa tudo completamente incrédulo. Jamais imaginou que o grupo começaria uma guerra entre si, antes mesmo de chegar ao destino. Mas então, algo estranho acontece. Um pensamento sombrio invade sua mente. De repente, ele sente vontade de aproveitar a confusão, atacar Sa pelas costas e matá-la enquanto estivesse distraído. No segundo seguinte, Lucian acerta um tapa bem em seu rosto. A bochecha de Saya incha imediatamente, mas junto com a dor, sua consciência desperta. Assustado, ele encara Lucian. Sem qualquer emoção, Lucian apenas sorri. Então, ele comenta calmamente: você perdeu o controle por um momento. Depois acrescenta com um leve sorriso: não precisa me agradecer. Saya leva a mão ao rosto. Respirando com dificuldade, o medo toma conta de seu corpo. Ele não consegue entender de onde surgiu aquele impulso assassino. Mesmo que tivesse conseguido surpreender Sa, entrar sozinho numa batalha envolvendo tantos especialistas de nível 12 seria praticamente um suicídio. Emocionado, Saya abraça Lucian com força. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Ele admite que realmente não entende porque teve aquele tipo de pensamento. Sempre implicou
com Sa, mas jamais desejou sua morte. Enquanto isso, Lucian faz uma careta. Na sua cabeça, Saya estava abraçando forte demais. Aquilo era simplesmente desconfortável. Ao lado deles, Dalton também esfregava a cabeça. Ele admite que suas emoções pareciam estranhas, como se alguma força invisível estivesse afetando sua mente. Então pergunta: Lucian, como você continua completamente lúcido? Lucian apenas sorri, mas não responde. Seus olhos permanecem fixos na batalha. Naquele momento, Sa continua cercado por inúmeros adversários. Mesmo assim, não demonstra qualquer sinal de derrota. Pelo contrário, vários dos seus oponentes já estão gravemente feridos. Para a surpresa de todos, a oficial que nunca simpatizou com Sa decide ajudá-lo. Ela entra na luta tentando proteger o rapaz, enquanto insiste para que todos recuperem a calma. Lucian observa atentamente. Sa realmente é poderoso, mas se ainda permanece de pé é porque a oficial está impedindo que ele seja derrotado. Saya acende mais um cigarro. Como consegue fazer isso no espaço? Bom, sei lá. Mas nem ele sabe explicar o certo. Dando um trago, resmunga: não faço ideia do motivo de proteger um sujeito como esse. Deixem bater nele até cansarem. Depois disso, talvez todo mundo volte ao normal. Dalton, porém, balança a cabeça. Ele então percebe algo muito mais grave. Não, eles não querem apenas espancá-lo. Eles querem matar Sa. E Sa também quer matar todos eles. Ao ouvir aquelas palavras, Sa empalidece. Já Lucian permanece completamente em silêncio. Mas sua expressão muda. Pela primeira vez desde o início da confusão, ele percebe que algo muito mais perigoso estava acontecendo naquele campo de batalha.